Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 13 de maio de 2022. Hoje é a famosa sexta-feira 13. Sabe o que isso significa? Nada. Sexta-feira 13 não significa absolutamente nada. Significa que hoje é sexta-feira, que amanhã é sábado e que hoje é dia 13, amanhã é dia 14. Mais nada além do que isso. Brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Nesta sexta-feira, vamos falar no nosso devocional sobre o exemplo da obediência. Nós temos falado basicamente toda semana sobre obediência. Esse é o sentido principal aqui do livro de Josué. Depois de Deus entregar toda a direção do que o povo deveria fazer na lei, nos primeiros livros ali do Pentateuco, especialmente os 4 últimos, agora é hora de obedecer aquilo que Deus havia determinado. E o povo, então, marcha em direção a essa obediência. Então, nós já falamos da chave da obediência, da chave da vitória, da chave da derrota. Já falamos ontem sobre a obediência como tarefa, como vida. E hoje nós vamos falar da obediência, do exemplo da obediência. Nós vamos pegar agora um personagem que vai exemplificar para mim e para você o que é a obediência. Esse personagem é o Caleb. Olha o que diz aqui, eu quero ler um texto para a gente poder começar a conversar. Josué capítulo 14, versículo 9. Josué 14, 9, que diz assim: Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Bom, para entender aqui, vamos lembrar que o livro de Josué está narrando, então, a conquista da terra. Nesse ponto exato aqui do livro, a partir aí dos capítulos 13, isso, a partir do 13, o texto bíblico começa a narrar como será feita a divisão da terra. Basicamente é o que a gente vai ver aí nos próximos capítulos. Você vai perceber que a terra vai ser dividida de maneira aqui cada tribo fica com a sua própria parte. Essa divisão é feita pelo tamanho da própria tribo, por isso o livro de Números é importante, porque o livro de Números é um censo, e aí a partir do tamanho de cada tribo vai ter um território maior ou menor. Então o que nós vamos ter aqui nesses capítulos é essa divisão da terra. Ainda que basicamente boa parte dessa terra não tenha sido sequer conquistada. Nesse momento, a conquista está centralizada ali na parte oriental, né, na Transjordânia, na parte além do Jordão, e na parte central ali da terra, especialmente ali aquela parte que é muito conhecida como a região de Siquém, a região de Jericó, de Gilgal, ali aquela parte central da terra. Então, boa parte da terra sequer ainda foi conquistada, mas ela já está sendo dividida. Nesse momento, o texto então foca a sua atenção em Caleb. E o que o texto diz? Que Caleb foi obediente e fiel em todo o tempo. Então ele é o nosso exemplo aqui de um personagem obediente, como o texto diz, obediente e fiel o tempo todo. Vamos lembrar um pouco a história do Caleb? O Caleb, ele foi enviado junto com Josué e mais 10 príncipes de Israel, cada um representando ali uma tribo. Eles foram enviados antes, quando o povo ainda estava no deserto, para que eles fossem até a terra de Canaã e espiassem a terra. Eles deveriam ir espiar a terra, voltar e trazer um relatório dessa espionagem para o Moisés. E aí o que acontece? Eles vão então e voltam trazendo um relatório muito negativo e de desconfiança de Deus. Eles dizem, olha, a terra é até boa, mas nós não vamos conseguir conquistar. Exceto 2 personagens, Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles entregaram um relatório igual ao relatório dos seus
companheiros, a terra é grande, os inimigos são grandes, a terra é boa, os inimigos são grandes, porém, a conclusão deles foi completamente diferente. O relatório deles foi um relatório de confiança em Deus. Eles disseram o seguinte, olha, a terra realmente é boa, os inimigos são grandes, porém Deus nos deu essa terra. Então a diferença básica dos 10 e dos 2 é que a conclusão de uns foi que Deus não faria nada, não poderia fazer, e a conclusão daqueles 2 foi que não, Deus faria. Eles poderiam confiar que Deus entregaria aquela terra para eles. Por isso, agora, Caleb, por causa desse relatório de confiança em Deus lá atrás, agora ele estava, então, reivindicando parte da terra, como Moisés havia prometido. E aí, quando a gente olha para Caleb, Caleb é exatamente uma figura muito impressionante de Cristo. Assim como Caleb foi fiel em tudo, em todo o tempo, e por isso herdou a terra, Salmo número 2 fala de os filhos de Deus que vão herdar a terra. É exatamente Jesus. Jesus também, ele foi fiel em todo o tempo, ao contrário até de Caleb, né, que certamente deve ter falhado aí nessa sua caminhada, porém, ele é um tipo de Cristo, mostrando exatamente que Jesus também foi fiel em todo o tempo e herdou a terra. Mas a Bíblia, ela ordena que todos devem confessar fé em Cristo e arrependimento dos seus pecados, que foi o que Caleb fez. Todo crente, todo cristão, ele deve confessar, deve fazer um relatório positivo de confiança em Cristo, é o que a gente chama de fé, e deve manter uma vida de fidelidade, de arrependimento, assim como foi Caleb. Só para ajudar a entender, vamos tentar descrever o que é fé, o que é arrependimento, porque fé, às vezes, as pessoas confundem um pouco o conceito de fé. Então, o que é fé? Fé é certeza de coisas que não são vistas. Isso é fé. Bom, eu posso ter fé, por exemplo, na força dos pés dessa cadeira, ainda que eu não veja a força dos pés, mas eu posso ter confiança de que ela tem força suficiente para aguentar o meu peso. Então, e porque eu confio que ela tem força para aguentar o meu peso, eu sento nela. Ótimo, isso é um tipo de fé. Claro que eu estou sendo aqui bem simplório, mas é só para você entender. Quando a gente fala, e aí o que acontece? É objetiva a minha fé. Eu estou crendo que a cadeira tem força suficiente para me aguentar. A fé em Deus também ela é objetiva, ela tem um objeto definido. É a fé na obra consumada de Jesus. Então, quando a Bíblia fala de fé como coisas que não são vistas, não significa, por exemplo, que a sua... Vamos lá, né? Vou dar um exemplo aqui, tá? Que você acreditar que algo que você não tem, você vai passar a ter, que isso é o mesmo que a fé descrita, por exemplo, em Hebreus capítulo 11. A fé de Hebreus capítulo 11, que é a certeza das coisas que não se veem, ela é objetiva. Ela é direcionada à obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. Então, fé em Deus, ela é objetiva. Ela tem um objeto definido que é Jesus. E o que é arrependimento? Arrependimento é, como resultado desta confiança, como resultado desta fé, eu deixo para trás a antiga confiança na lei e passo agora a confiar na graça de Deus em Jesus. Então, arrependimento basicamente é o resultado desta fé. Bom, se eu creio que Jesus consumou a sua obra na cruz por mim, então agora, por causa disso, eu deixo para trás a minha antiga confiança, que era na lei, por exemplo, era no pragmatismo, né? Eu faço isso para obter aquilo, e a nossa vida, ela em grande medida é baseada nisso, é baseado nesse pragmatismo. Então, se eu fizer isso, eu vou obter aquilo, se eu fizer isso, eu vou obter aquilo. Basicamente, a vida do ser humano ela é o que muitos chamam de causa e efeito. Então, quando eu experimento a conversão, o novo nascimento, eu deixo essa antiga ordem para trás.
Qual ordem? A ordem do que, se eu fizer, eu sou abençoado. A ordem da ação e reação. E eu passo agora a crer e viver sobre uma nova ordem. Qual é a ordem? É a ordem da graça. O que a ordem da graça diz? A ordem da graça inverte a ação e reação. A ordem da graça, ela afirma algo e depois você vive algo que foi afirmado. Exemplo, a graça, ela afirma que somos justificados pela fé. Isso faz com que a reação, né, ou o resultado disso é que eu não preciso mais viver para ser justificado. Eu já sou justificado. Agora, como justificado, de que maneira eu devo viver? Então, ela inverte completamente a ordem das coisas. Isso é a graça de Deus. A graça funciona exatamente dessa maneira. Um exemplo, para ficar mais claro. Paulo, lembra de Paulo? Paulo, ele era pragmático. Ele trabalhava e ele servia a Deus, né, da forma dele. Mas ele trabalhava de maneira pragmática. Ele dizia o seguinte, olha, eu preciso destruir todos os cristãos, porque se eu fizer isso, eu sou fiel a Deus. Então ele alimentava um ódio e uma segregação, dizendo, esses aqui são de Deus, esses não são, esses são. Quem pensa assim é de Deus, quem pensa assim não é de Deus. E ele foi segregando as pessoas. O ódio fez com que ele segregasse as pessoas. Só que aí, quando ele se converte, ele entende exatamente o contrário. Ele fala, peraí, Deus já me ama e eu já sou fiel a Deus. Por isso, eu devo agora servir ao Senhor. E isso mudou completamente o coração de Paulo. Com isso, o que nós agora começamos a aplicar todas essas verdades? O relatório de confiança em Deus e uma vida de arrependimento marcam o cristão. O relatório de confiança em Deus, fé, lembra lá do Caleb? Fez um relatório de confiança em Deus, mais uma vida de arrependimento, isso marca o cristão, ou marca a vida do cristão. Nesse sentido, o cristão ele é chamado, por exemplo, só para dar um exemplo, o cristão é chamado, vida de fidelidade, lembra? Aconteceu algo, relatório de confiança, agora eu confio em Deus, mudou a ordem das coisas, eu não faço mais para obter, mas agora, porque eu obtive, eu faço, mudou a ordem das coisas. Então, nesse sentido, o cristão ele é chamado para servir com seus dons e vida. Quando a gente fala de servir, gente, isso não é amplo, e isso não é subjetivo, isso é definido e é objetivo. Servir com dons e com a vida. E servir com dons e vida significa servir com tempo. Não existe serviço que não envolve tempo. Não existe serviço que não envolve vida. Não existe serviço, por exemplo, que não envolva dinheiro. Você vai precisar despender de recursos ou da possibilidade de obter recursos. Então, o cristão ele vai abrir mão, às vezes, de obter recursos para servir outras pessoas. Amar, perdoar, o cristão é chamado para amar sacrificialmente outras pessoas, perdoar, e a gente sabe o quanto é difícil perdoar. O cristão, ele é chamado, depois do relatório de confiança em Deus, eu creio em Jesus, depois disso você passa a ter uma vida de arrependimento, a mudança da ordem, a ordem agora é outra. Então, o cristão ele precisa infundir sobre si mesmo, ou a partir da fé, uma nova ordem. Essa ordem envolve serviço, essa ordem envolve amar, essa ordem envolve perdoar. E o que essa nova ordem, a obediência, vai exigir do cristão? Vai exigir, primeiro, intencionalidade. O cristão vai ter que ser intencional em obedecer, ele vai ter que forçar a obedecer, porque naturalmente ele não faz isso. A natureza adâmica, ela é uma natureza de desobediência. Então o cristão precisa ser intencional em obedecer, ele vai ter que forçar a obediência. Ele vai precisar também de absoluta humildade. Por quê? Porque para amar, para perdoar, para servir, ele vai precisar ser humilde e entender de fato
de forma muito objetiva que ele só é salvo pela graça de Deus, que não há do que se orgulhar, ele não tem muito o que apresentar diante de Deus. E, além da intencionalidade, humildade, também dignidade. O cristão é absolutamente digno pela graça de Deus, ele é salvo pela graça de Deus. Então, a obediência também vai mostrar o seguinte: eu sou digno. A salvação, a fé em Deus me deu essa dignidade. A graça de Deus me deu essa dignidade. Então, intencionalidade, humildade, dignidade. Preciso avançar para terminar. Qual é a moral da história? Caleb era um homem corajoso. A coragem para viver a coragem para viver a vida cristã verdadeira, a coragem para viver a vida cristã como ela pede, vem da plena confiança em Jesus. Eu só vou conseguir viver a vida cristã como a Bíblia me ensina a partir do momento que eu tiver a minha plena confiança em Jesus e não em mim, nos meus atos e nas minhas atitudes. Nesse sentido, o desafio do Léo para esta sexta-feira é o seguinte: falei de intencionalidade, humildade, dignidade, para dar um exemplo, que a fé vai exigir. É o que a vida cristã vai exigir. Qual é a nossa necessidade hoje? Qual é a sua necessidade hoje? É intencionalidade? É humildade? Você precisa entender que é digno? Bom, cada um vai buscar a sua própria necessidade nessa manhã. Talvez sejam as 3. Mas aí você vai buscar isso aí. E certamente você vai procurar e vai... Aliás, você vai procurar e vai achar não, né? Certamente isso vai se revelar para você. Ok? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Como eu gosto de fazer toda sexta e toda segunda, eu gosto de iniciar e terminar a semana de devocional com a leitura ou com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, para um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, deixando apenas um aviso que eu deixo toda sexta. Domingo, às 10 da manhã, temos culto de celebração na Igreja Nave. Nesta semana, neste domingo, vamos seguir expondo o livro de Esther. Então eu te espero no domingo, às 10 da manhã, tá bom? Deus abençoe, ótima sexta-feira, excelente final de semana. Fiquem com Deus.